Olá, muito boa noite. O programa Doc.com desta semana está no ar em ritmo de Copa do Mundo, depois da primeira vitória do Brasil contra a Croácia na abertura da Copa 2014, depois de um sufoco ali, saindo com gol contra. Estamos com o programa Doc.com desta semana, onde vamos entrevistar o vereador, líder do governo na Câmara de Ponta Grossa, Jorge de Oliveira. Ele que era pré-candidato a deputado estadual e agora está aí pensando em lançar uma candidatura a federal neste ano aqui em Ponta Grossa. Nós também vamos exibir uma entrevista que chocou, de certa forma, o meio político local nesta semana, do suplente de vereador Valdir Davan, o Valdir Proroch, conhecido como Valdir Davan, primeiro suplente do DEM na Câmara Municipal, fez denúncias sérias, denúncias graves, que nós vamos mostrar para você com o apoio do portal A Rede, que foi quem entrevistou o Valdir Davan. Nós vamos exibir essa entrevista impactante no programa de hoje aqui no Doc.com. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com e agora nós vamos exibir uma entrevista concedida por um ente político que eu considero uma das mais impactantes dos últimos tempos no cenário político de Ponta Grossa. Logicamente que não envolve apenas a questão política, envolve aí um suposto crime de extorsão, de achaque, de agressão, de ameaça de morte, inclusive ao suplente de vereador Valdir Proroch, conhecido como Valdir Davan, ele que é do DEM e é o primeiro suplente, chegou a assumir por um mês na Câmara Municipal de Ponta Grossa e ele acusa um dos motoristas da Câmara, o Reginaldo Nascimento, ele que esteve aí com o nome também envolvido naquele autossequestro, né, da vereadora Ana Maria, que chegou a levar a vereadora, a ex-vereadora, a renunciar ao mandato. Também ele e mais duas pessoas, o próprio irmão do Reginaldo, né, o Rogério Nascimento, e também aí mais um funcionário do IML aqui de Ponta Grossa. O Valdir Davan acusa essas pessoas de praticar aí crime de extorsão, levando quase R$140 mil aí do Valdir, obrigando ele a passar a empresa, né, a empresa que possui em seu nome, passar para essas outras pessoas, e são acusações graves que estão na mão do delegado Marcos Vinícius Sebastião e que recai sim na Câmara de Ponta Grossa, porque quando o Valdir assumiu por um mês o mandato, quando da ausência do vereador Valtão, ele chegou a mando do Reginaldo, segundo o Valdir, chegou a exonerar os assessores e, segundo o que consta, vocês vão ver na reportagem, na entrevista, que ele serviu apenas ali de fantoche. Quem manipulava todo o mandato ali durante esse um mês era o Reginaldo, motorista da Câmara Municipal. Nós convidamos o Valdir Proroch para estar no Doc.com hoje, mas por questão de horário, né, foram horários incompatíveis com a atividade que ele exerce, ele não pôde estar aqui. Mas diante da gravidade e da importância que acreditamos ter essa entrevista, nós solicitamos, né, e prontamente o portal A Rede nos cedeu essa entrevista e nós acreditamos aí ser importante exibi-la, né, essa entrevista que foi vista certamente por muitas pessoas durante essa semana no portal A Rede. Nós vamos exibir essa entrevista e na sequência a gente volta. Entrevista. Eu coloquei na campanha para me ajudar, no começo, o Reginaldo, mas o Reginaldo eu coloquei uns 10 meses atrás. Uns 10 meses atrás eu combinei com ele um valor por mês e eu pagava R$1.000 por mês.
Só que daí teve as convenções em junho, ali em julho, as convenções, o Reginaldo saiu candidato. Eu achei muito estranho ele sair candidato. E eu saí candidato também. Daí o que aconteceu? Ali no interior da campanha, no mês de julho, ali, ele sumiu da cidade. Eu não conseguia localizar ele, não entendia telefone, nada e tal. Nos meados do mês de agosto, ele me ligou. Falou, Valdir, como que está a campanha? Falei, tá bom, e cadê você para me ajudar? Não foi tratado de me ajudar? Ele, eu estou no interior de São Paulo, mas eu vou estar por aí semana que vem. Ele começou a tomar conta da minha vida já. Nesse metade aí, do mês de setembro, ele começou a tomar conta da minha vida. Não me deixava eu sair visitar os pacientes sozinho, pegava meu celular, deixava sempre passear com o tio dele. Daí na terça-feira ele falou, não vá para Curitiba, vai ter que ficar aí que nós temos que acertar umas contas aí. Falei, tá bom. O Fedrinho, funcionário do IML. Daí ele me ligou, Valdir, tá onde? O Reginaldo ligou. Falei, não tô aqui, não tô aqui no Tozeto. Ele falou, mas o que você está fazendo aí? Falei, tô aqui. Então sai aqui fora, que nós estamos aqui fora te esperando. Aí saí ali fora, ele falou, nós temos umas contas para nós acertar, Valdir. Você não tem o dinheiro para receber? Eu falei, tenho dinheiro para receber. Tenho dinheiro da prefeitura, então... nós devemos 10 mil aí, 5 mil para o Pedrinho e 5 mil que eu emprestei de um caboclo. Falei, tá bom, aonde que está os recibos disso aí? Não, mas foi emprestado. Eu falei, mas eu quero saber da onde, que eu não vi a cor do dinheiro. Não, mas nós vamos ter que pagar. Nós temos que pagar, se vire. O Pedrinho vai acompanhar você agora daqui para frente, em tudo que for para receber da prefeitura vai acompanhar você. Tal do Reginaldo, vamos conversar com o meu irmão, para ver o que o meu irmão diz. Quem é? O irmão é o Rogério da Silva Nascimento, que é um policial militar em Curitiba. Daí saímos de lá, fomos na casa desse irmão do Reginaldo, conversando lá com o Reginaldo falou para ele, por que você não vai ajudar nós na campanha? O Valdir é vereador lá, ele tem um trato de democratas e o Valdir é vereador. Daí o Rogério, então eu vou ajudar vocês lá, vou conversar com o meu comandante aqui, vou lá ajudar vocês na campanha. Daí entrei para dentro do posto, daí eu cheguei lá pro rapaz do posto, peguei, assinei e tal. Aí nessa aqui chegou o irmão dele, o Rogério. Falou, entra na caminhonete lá do Pedrinho. Entra no banco de trás da caminhonete do Pedrinho. O Rogério policial, junto com o Reginaldo. Daí chegamos, embarcamos na caminhonete, quem foi dirigindo até o Reginaldo. O Pedrinho foi na frente, o Reginaldo também. O irmão dele foi atrás, que estava com a pistola, né? Fomos até a ponta do alagado. Lá na ponta do alagado, o Reginaldo me tiraram de dentro da caminhonete. E eu já comecei a implorar o que eles estavam querendo comigo, o que eles iam fazer comigo, iam fazer de mal. O Reginaldo começava com um isqueiro, brincar. Não, só vou dar uma queimadinha em você. Nós vamos queimar a tua traseira. Se você não contar tudo para nós, o que você fez da tua vida, como que é a tua vida. Quero saber tudo do teu passado. Não me interessa, que agora para nós aqui tem que ser carta limpa. E se você não me contar, nós vamos amarrar você aqui e vamos queimar você. Então, dali começou aquela perseguição, sabe? Aquela coisa loucura de transferir a minha empresa. Falou, nós vamos arrumar alguém para transferir todas as empresas. A tua empresa que estava quebrada, nós vamos transferir para alguém. E a empresa Tisatur que não tem dívida, nós vamos transferir para o meu nome para o nome de mais alguém. Aí eles ficaram com o meu celular para não deixar eu conversar com ninguém. Até tiraram o chip do meu celular, colocaram outro chip. No outro dia eles colocaram outro chip. E eu não conseguia me mexer. Daí eles saíram da rádio e falaram, se você denunciar, em 10 minutos nós te matamos. Eu tenho muito conhecimento dentro da polícia. Reginaldo. Tenho muito conhecimento dentro da polícia. O Pedrinho que trabalha lá tem muito conhecimento. Nós descobrimos em 10 minutos que você fez uma denúncia. Se você denunciou nós matamos. Nós não vamos matar você primeiro, nós vamos matar alguém da tua família. Você pensa que nós somos brincadeira? Nós não somos brincadeira, nós matamos mesmo. E o Pedrinho fez uma alteração na empresa, abriu uma nova empresa. Uma empresa chamada Novac Transporte, com a mulher dele para mim pegar licitações, para mim ganhar licitações. Eu era obrigado a ganhar licitações. Se eu não ganhasse licitações, eles ficavam loucos comigo, sabe? Me ameaçavam e tudo. E nessa, sacando dinheiro da minha conta, sempre sacavam dinheiro da minha conta. Eu recebia da prefeitura, já tinha que ir com o Pedrinho e o Reginaldo no banco, tanto na Caixa Econômica como no Sicob. Sempre com os dois juntos para sacar o dinheiro. Eu saquei mais ou menos em torno de uns 100, 140 mil por aí. De todos. Tudo para eles.
Ia tudo para ele, sempre pro Pedrinho. Passava sempre pro Pedrinho, que é o Pedrinho que tinha que controlar nossas contas, que o Pedrinho tinha que pagar nossas contas. Sempre entra essa história. Sobrava para vocês esse dinheiro? Ele sempre me dava o que era para me manter, R$ 1.500. Tenho transferência pro nome deles nas contas, tudo. Tem até o Marcos Sebastião descobriu até o ISAC, tá com eles, comprovando do ISAC, né? Tá com eles. Daí o que aconteceu? Ali até agosto, julho ali que eu fui assumir como vereador no lugar do Voltão, que o Voltão pediu licença ali 30 dias, o que aconteceu ali? Eles me levaram lá pro lado de Itacoca. Chegou o Pedrinho e o Reginaldo lá na porta de casa lá. Ô, Valdir, nós tenho que visitar um empresário. Vamos visitar. Eu falei, mas por que visitar o empresário? Não, senta aqui na van, vamos visitar o empresário. Na van preta. Daí quando eu entrei dentro da van, ele pegou meu celular. Dá o teu celular aqui, sem vergonha. Seu vagabundo, dá o teu celular aqui. Daí eles chegaram ali, chegando pelaquela calcário lá, acho que é Calponta, alguma coisa assim, que tem um calcário lá, eu não lembro o nome. Chegamos, passamos aquele calcário, um frio. Aí eles pediram para mim tirar a roupa. Tirar a roupa se eu não estava gravando eles. Aí eu tirei toda a roupa, o Pedrinho começou a revistar tudo minhas roupas. Me tiraram o porta fora e começaram a me dar porrada. Agrediram o Reginaldo e o Pedrinho. Me tiraram a roupa, tudo, daí depois se mandaram se vestir, o Pedrinho pegou minha carteira, daí nós saímos de lá, demos uma volta, paramos num restaurantinho que tem na Itacoca, o Pedrinho abriu a carteira, pegou meu cartão de crédito, meus cartões, queria saber o que eu tinha de dinheiro naquelas contas, que era uma conta poupança, queria saber quem que era dinheiro, que era uma conta... Quem que você assumiu? Ia assumir para vereador. Na época eu ia assumir para vereador. Daí eu saí voltando de lá, o Reginaldo falou, seguinte, Valdir, a partir de agora, quem vai dar as cartas na Câmara sou eu. Você não vai dar as cartas nenhuma. Quem vai mandar lá na Câmara de Vereador sou eu. Você vai só sorrir. Você vai ser meu capacho. Você não vai fazer nada. Porque aqueles caras lá são sem vergonha. Tudo que eles caboclos que estão lá dentro da Câmara são sem vergonha. Então eu vou fazer o seguinte, quem vai mandar lá dentro da Câmara sou eu. Você só vai assinar e vai sorrir. Aí ele colocou a minha esposa estava numa plateia, ele colocou o irmão dele atrás da minha esposa. Daí, nisso aí, ele falou, se você não assinar... Eu falei, mas o que eu vou assinar? Não, você vai assinar demissões dos funcionários do Voltão. Eu falei, mas eu não posso assinar, eu fiz um trato com o Voltão lá. Não interessa, trato que você fez. Você fez o trato, eu não. Então você vai assinar aqui as demissões, eu vou mandar todos os funcionários do Voltão embora, não quero saber quem é, e vou colocar pessoas minhas de minha confiança. Coloquei a mulher do Pedrinho, coloquei uma prima do Reginaldo e uma amiga do Reginaldo. Daí quando eu voltei lá em Itacoca, eles tentaram me queimar lá também, certo? Tentaram me queimar lá. Quando eu voltei em Itacoca, eles me fizeram ir lá na Citroën, para financiar uma van no nome do Pedrinho, da Novac Transporte. Aí eu fui lá na Citroën, conversei com um rapaz lá, um vendedor chamado Alex, fiz a compra da van na Novac Transporte, eu que fiz o cadastro e tudo, porque eu sabia como mexer. Eu tinha que passar o cadastro de qualquer jeito. E se eu saísse de lá de dentro e não aprovasse o cadastro, eles sempre me falavam alguma coisa, que eu estava inventando, que eu estava traindo, que eu estava... Sabe, sempre aquele negócio meio psicológico em cima da cabeça minha. Então você vai procurar o advogado, vai conversar com o delegado, eu vou ligar para o delegado, você vai conversar com ele, vai explicar para ele e vai conversar com ele. Daí eu fui lá e ele falou, esse delegado é muito honesto, muito sincero, muito justo, Marcos Sebastião. Eu fui lá e conversei com ele, expliquei para ele a situação, daí ele falou, você tem que pegar um advogado para te instruir, para ver como que nós podemos fazer. Muito bem, essa foi a entrevista concedida pelo Valdir Davan ao portal A Rede. Como vocês puderam ver, foram depoimentos, foram revelações aí bastante contundentes, dando nome aos bois, dando detalhes do que aconteceu aí, ou teria acontecido. Logicamente que cabe agora à polícia investigar, mas realmente uma situação bastante delicada e bastante séria, que a polícia deve sim uma explicação, aliás, explicação não, ela deve elucidar o que realmente aconteceu, que aí todo o cenário político e também a sociedade pontagrossense está comentando essa situação neste momento. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta falando um pouco mais sobre essa questão e outros assuntos que envolvem aí o cotidiano de Ponta Grossa nesta semana. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado.
Estamos de volta com o programa Doc.com, voltando a falar a questão dessa denúncia, dessas graves denúncias levadas pelo suplente de vereador Valdir Davan à Polícia Civil, agora a cargo do delegado Marcos Vinícius Sebastião, investigar essa questão. A gente viu a entrevista concedida ao portal A Rede, que nos cedeu essa entrevista para exibir aqui no Doc.com. E realmente uma trama ali que envolve extorsão, a questão de licitações, né? Pediram à empresa do Valdir aí de vans e ele próprio participando de licitações. Quando ele não vencia essa licitação, esse outro grupo de pessoas aí acusados, o grupo acusado de fazer esses crimes, ficavam aí insatisfeitos e realmente no dia da posse, outro caso, no dia da posse, por esse período de 30 dias que o Valdir esteve na Câmara, pessoas amedrontando a própria família do suplente, uma situação realmente extremamente delicada e extremamente aí, surreal, na verdade, aqui para Ponta Grossa. Eu não tenho conhecimento de um caso tão impactante desse até o momento. Teve um estranhamento muito forte quando os 3 assessores do vereador Valtão foram exonerados pelo Valdir Davan, já que o Valdir tinha um acordo com o Valtão, como ele falou na entrevista, para deixar. É comum isso acontecer, porque quando o suplente assume, ele só tem 30 dias, ele não troca a equipe, ele realmente fica com esses assessores do titular do mandato. Até porque, quando se exonera alguém, mesmo em cargo em comissão, é preciso um tempo depois para recontratar. Se eu não me engano, é de 3 ou 4 meses, essas pessoas não puderam retornar a seus postos, porque tem esse tempo aí estabelecido por lei. Foi muito estranho, causou muita estranheza, e como o Valdir contou, quem ordenou essa ação foi aí o Reginaldo, segundo declarações do Valdir, e colocando pessoas da confiança do Reginaldo nesses cargos. Ou seja, recursos da Câmara de Ponta Grossa, dinheiro público, serviu para pagar pessoas aí através de um crime praticado contra o Valdir Davan. Logicamente que a mesa executiva da Câmara não tinha conhecimento e, portanto, não poderia fazer nada, mas agora cabe sim ao presidente Aliel Machado e aos demais vereadores fazer uma investigação, e até porque o Reginaldo é sim motorista efetivo aí da Câmara Municipal de Ponta Grossa, e a Câmara também carece aí dar uma explicação, até porque vários fatos aí mancham a imagem do Legislativo Municipal. De um tempo para cá, principalmente depois do caso envolvendo a vereadora Ana Maria, ex-vereadora, a imagem da Câmara teve aí uma estabilizada, votando projetos importantes, mas discussões e casos como esse continuam aí abalando a credibilidade do Legislativo Municipal. Cabe aos vereadores, sim, tomar uma atitude em relação a essa questão. Outra questão que deve render muita polêmica na Câmara Municipal nos próximos dias é um pedido da mesa executiva, principalmente dos 4 membros da mesa executiva, fora o presidente Aliel Machado, que estão aí indignados com a iniciativa do presidente Aliel em querer repassar parte da sobra orçamentária da Câmara no valor de R$ 2.400.000 para subsidiar o transporte coletivo aqui da nossa cidade. O Aliel foi convidado a participar em uma reunião no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, com a finalidade de discutir uma possível acordo para o fim da greve. Ele deu essa ideia, essa sugestão, como ele próprio tem falado, foi uma ideia que foi acatada por as pessoas que estavam lá no momento, representantes da empresa, representantes dos funcionários, o próprio secretário de Planejamento aqui de Ponta Grossa, João Ney, no momento foi acatado, porém, posteriormente, o que acontece?
os demais vereadores ficaram aí se sentindo traídos pelo presidente, porque ele foi lá como numa atitude sem consultar os demais, falou, não, nós vamos repassar aí 2.400.000 para subsidiar e sem ouvir a opinião dos demais vereadores. Isso causou aí um mal-estar muito grande, principalmente entre o presidente e os membros da base governista, né? Os vereadores ligados ao prefeito Marcelo Rangel. Eles estão questionando a legalidade desse repasse de recursos, já que o presidente insistiu e fez o depósito na conta da prefeitura de 2.400.000. Agora, pelo que se fala na Câmara Municipal, será aberta uma comissão processante contra o presidente da casa, que tem se defendido, né? Tem defendido aí o repasse para subsidiar o transporte, falando que não é um repasse direto para a VCG, e sim para a prefeitura fazer a aplicação da maneira que considerar necessário. Mas o fato é que essa questão, esse fim da greve deve render muita coisa ainda, principalmente tanto na esfera política como na esfera aí que envolve a própria greve da VCG. Porque se esse subsídio não for aprovado até o dia 5 de julho, muito provavelmente essa greve pode voltar. Corre-se um risco muito grande e aí sim questões políticas envolvidas no meio, porque uns vão querer culpar o próprio Aliel, né, a própria Câmara, e enquanto outros podem querer culpar o prefeito de Ponta Grossa por não ter feito esse repasse, porque o prefeito Marcelo Rangel já se posicionou contra esse repasse de recursos para a aviação Campos Gerais para subsidiar o transporte. Um impasse bem grande, né, que agora tanto a Câmara quanto o Executivo vão ter que solucionar. O que não pode é fazer a população sofrer mais uma vez e ficando sem ônibus. É isso que os políticos devem pensar e também agir de bom senso para que essa greve que afetou aí durante 18 dias afetou a cidade de Ponta Grossa de maneira direta, aí 100 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo diariamente. Vamos falar de outro assunto, a questão aí envolvendo a aprovação de um projeto do Executivo nesta semana na Câmara Municipal em primeira discussão, que aumenta o número de servidores municipais com acesso ao programa Mercado da Família, que vende produtos de primeira linha com preços mais baratos a famílias de baixa renda. Hoje, esse limite de acesso ao Mercado da Família é 2 salários mínimos e meio para toda família que tem essa renda. Até essa renda tem direito de comprar no Mercado da Família, que dá algo em torno de R$ 1.800. O que o projeto fez foi elevar de 2,5% para 3,5%, aliás, 3,5 salários mínimos, o limite especificamente para servidores municipais. Isso fez com que passasse de 3.777 servidores beneficiados para 5.808 servidores, aí numa abrangência, englobando cerca de 2.030 novos servidores que terão acesso agora com essa ampliação do limite de renda, que passou de R$ 1.800 para algo em torno de R$ 2.500. O projeto volta em segunda discussão, na segunda-feira, deve ser aprovado. O secretário de abastecimento, o Sérgio Zadorosny Filho, o Serginho, ele esteve acompanhando a votação na Câmara de Ponta Grossa, e um fato raro, que tanto os vereadores da situação quanto os da oposição, inclusive o líder da oposição, Antônio Laroca Neto, o próprio vereador Pietro Arnaud, o vereador Alisson Zampieri, tecendo elogios aí ao secretário Sérgio Zadorosny, em meio a tantas críticas que a oposição faz ao governo municipal, elogios ao Serginho, que é o responsável pela pasta de abastecimento e responsável pelo programa Mercado da Família, e também o Feira Verde, que são 2 programas sociais de extrema importância para a população. Para encerrar esse bloco com os destaques dessa semana, vamos falar do início das convenções partidárias, que começou no último dia 10,
o prazo para a realização de convenções partidárias vai do dia 10 ao dia 30 deste mês e 2 partidos já lançaram candidatos ao governo do estado. Aí o PSOL oficializou a candidatura do Bernardo Piloto, ele que esteve aqui no programa Doc.com há cerca de 3 meses, dando uma entrevista, já se colocava como pré-candidato, agora oficializou candidatura. O PSOL com o Bernardo Piloto vai disputar o governo do estado, e aqui em Ponta Grossa o candidato a deputado estadual pela legenda vai ser o Leandro Santos Dias, que foi candidato a prefeito de Ponta Grossa na eleição de 2012. Outro pré-candidato que oficializou candidatura ao governo do estado foi o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros. Ele que é irmão do ex-secretário de Estado, Ricardo Barros, ex-deputado federal, e pelo PHS vai disputar aí o governo do estado. Muito embora há quem diga que essa candidatura pode não vir a ocorrer caso o PMDB lance candidatura própria com o senador Roberto Requião e numa composição aí com o governador Beto Richa, que vai tentar a reeleição, o Silvio Barros poderia aí vir a ocupar a vice ou algo parecido, uma candidatura ao Senado. Enfim, temos que esperar aí até dia 30 deste mês para ver as definições. Porém, de momento, 2 candidatos oficializados ao governo do estado, o Bernardo Piloto e o Silvio Barros. Devem se oficializar aí também o governador Beto Richa, a reeleição, e também a senadora Gleice Hoffmann, do PT, para a candidatura aí pelo lado do governo federal, a candidatura do PT. A grande expectativa é pela convenção do PMDB no dia 20, agora, na próxima sexta-feira, daqui a uma semana, em Curitiba, onde os delegados do PMDB, mais de 600 delegados, vão votar pela candidatura própria ou pela coligação com o governador Beto Richa pela reeleição. Candidatura própria ou coligação com o PSDB apoiando o governador Beto Richa. A disputa interna entre os grupos políticos que compõem o PMDB no convencimento aos delegados está grande, está acirrada, e tudo vai passar aí pela votação no próximo dia 20 em Curitiba. Nós vamos para um rápido intervalo, esses foram os destaques deste bloco. Na sequência a gente volta com uma entrevista com o vereador Jorge Luiz de Oliveira, do PMN. Ele que é líder do governo na Câmara Municipal e também vai falar para a gente a respeito da sua decisão. Ao invés de lançar candidatura a deputado estadual, Jorge se coloca agora como pré-candidato e deve oficializar a candidatura a deputado federal. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana recebemos o vereador Jorge Luiz de Oliveira, do PMN. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos telespectadores. Olá, meus amigos. Muito obrigado aí pela oportunidade de voltar aqui ao programa Doc.com. Muito bem, Jorge. Em outras oportunidades que você esteve aqui e também em discursos públicos na própria Câmara Municipal, pré-candidato a deputado estadual pelo PMN em uma eleição da qual você já participou como candidato a deputado estadual em 2010, aí fazendo uma votação boa aqui em Ponta Grossa. Agora mudou um pouco o foco, a questão estadual aí passaria para uma candidatura a deputado federal. Como que está essa situação? Veja bem, eu nunca neguei a ninguém que o meu grande desejo político é ser deputado federal. Eu entendo que o deputado federal tem uma força muito grande, só precisa saber usar, obviamente. Nós temos 12 milhões de verbas impositivas que cada deputado federal tem, que pode ser direcionada para a sua cidade, no meu caso Ponta Grossa, e para a sua região, e no meu caso a região dos Campos Gerais. Nós temos hoje um deputado federal que é Sandro Alex, que já sabe dessa nossa intenção. Eu sou líder do governo do prefeito Marcelo Rangel,
prefeito já sabe também dessa intenção, e nos apoiam. Eles não veem nenhum problema. O Sandro acha legal a ideia de nós termos 2 deputados federais em Ponta Grossa. Mas, na verdade, o que está me levando a tomar essa decisão, essa atitude, que dificilmente vai mudar, porque a chance é de 99,9%. Se depender só de mim e do meu partido a nível nacional, Jorge vai a candidato a deputado federal mesmo. Eu falava em ser candidato a estadual por uma questão de organização do partido, coisa que não aconteceu a contento. O doutor Batista não cuidou bem do partido como deveria. Deputado estadual. Para deputado estadual, e ele preparou o partido para ele. Então ele tem uma larga vantagem de se eleger, e de repente eu vou lá para fazer escada para ele, fazer aí sei lá quantos votos, e dificilmente vou ter uma eleição vitoriosa, porque as coligações que vão ser feitas, elas ainda não estão muito claras. Mas, na verdade, como disse, se dependesse só da minha vontade, e se tudo tivesse muito bom para ser candidato a deputado estadual e federal, mesmo assim, eu gostaria de disputar uma eleição para deputado federal. E quando a minha presidente, a presidente do meu partido a nível nacional, a doutora Thelma Ribeiro, ficou sabendo desta possibilidade, foi numa quinta-feira, me chamou imediatamente para uma reunião na capital federal, e lá estive em Brasília, conversando com a doutora Thelma, que nos levou à liderança do PSDB no Senado Federal, para que nós tivéssemos um primeiro contato com o senador Aécio Neves, o qual vai levar o apoio do PMN nas próximas eleições. Estivemos com o senador Aécio Neves, estivemos lá com Álvaro Dias e com outras lideranças do PSDB a nível nacional, e a doutora Thelma levou de 15 a 18 candidatos a deputado federal, pré-candidato a deputado federal do nosso partido, de vários estados da federação, porque o PMN tem um projeto de não desaparecer numa possível reforma política. Então, para que o partido sobreviva, nós precisamos eleger no mínimo 5 deputados federais. Hoje nós temos 3. Jaqueline Roriz, do Distrito Federal, filha do ex-senador, ex-governador distrital, Joaquim Roriz. Também um deputado no estado das Alagoas e um terceiro no Rio de Janeiro. Nós precisamos de mais 2. E a doutora Thelma viu na minha candidatura uma candidatura viável verdadeiramente para disputar e vencer as eleições. Temos de votação, Jorge. Qual seria aí uma estimativa? Veja que, só finalizando, eu queria dizer que a doutora Thelma prioriza a eleição de deputado federal, porque o que determina o fundo partidário, o tempo na televisão, as inserções na televisão, é justamente a representatividade dentro do Congresso Nacional. E nós precisamos no mínimo de 5 deputados federais, e precisa necessariamente ser de 5 estados diferentes. Não adianta nada nós elegermos 5 deputados federais em São Paulo, conta um só. Nós precisamos eleger deputados nos estados. E aqui no Paraná, a doutora Thelma viu essa possibilidade do Jorge vencer a eleição com algo em torno de 35 a 45 mil votos. Seria o piso e o teto, de 35 a 45. E é o que eu necessitaria para me eleger deputado estadual, e hoje uma disputa muito grande por cadeiras na Assembleia Legislativa. Tinha gente que disse que sairia candidato a deputado federal, mas na última hora ficou com medo de disputar a eleição e não é mais federal, vai sair estadual, e a disputa vai ser muito intensa. Não é que a gente tenha medo de disputar, mas, como eu disse, como vem de encontro com um anseio, com um desejo, com um projeto de ser deputado federal, me parece que as coisas estão conspirando para que o Jorge seja verdadeiramente candidato a deputado federal com condições de ganhar as eleições. Então, eu estive já em contato com o deputado federal, líder da bancada do PTB do Paraná, e líder também do PTB a nível nacional, o deputado federal Alex Canziani, que deve fazer algo em torno de 180 a 200 mil votos, e tem uma chapa com PEN, com PRTB, com PSDC, com o próprio PMN, e isso nos permite imaginar que esta coligação pode perfeitamente eleger de 2 a 3 deputados federais, e o segundo pode se eleger com 50, 60 mil votos, pode ser menos, e o terceiro pode eleger aí com 30 mil votos, 35 mil votos.
Quando eu digo de 35 a 45, 45 dá para dizer que é praticamente certa a eleição. E aí Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais, ao invés de ter um deputado federal, teríamos 2. Ao invés de termos 12 milhões, teríamos 24 milhões de emendas impositivas para trazer mais dinheiro para a saúde, para trazer mais dinheiro para a educação e, sobretudo, para a segurança pública que pede socorro em todo o território nacional. E aqui em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais, a coisa não é diferente. Nós precisamos de investimentos pesados na segurança pública e isto tem que ser feito o quanto antes. Jorge, como que você vê um cenário a deputado federal, candidato? Logicamente, se confirmar a sua candidatura, temos aí o Sandro Alex, como você citou, indo para a reeleição. Temos o próprio João Barbiero, que foi candidato a vice-prefeito, né, pré-candidato a deputado federal. Temos também aí o próprio colega de Câmara e possivelmente colega aí de coligação, que seria o Pietro Arnaud, do PTB. E também temos a Elizabeth Schmidt, temos o próprio Tavinho Luque falando aí em pré-candidatura. Como que você vê esse cenário aqui em Ponta Grossa? Primeiro que eu acredito muito que muitos desses que estão dizendo que serão candidatos... do Aliel Machado também, que é pré-candidato a federal. Eu não sei se Aliel Machado vai ser candidato depois de toda essa confusão que ele se envolveu, querendo dar dinheiro para VCG, para subsidiar transporte. Não sei se ele vai continuar com a ideia, até porque é muito jovem e faz 2 anos que está, nem faz 2 anos que está na Câmara, né? 1 ano e meio de Câmara Municipal. Eu acho que está sonhando um pouco alto o vereador Aliel, deveria adquirir um pouco mais de experiência na Câmara, né? Mas isso também é uma questão particular dele. Mas não acredito muito na candidatura dele. O João é um cara que tem bagagem, tem experiência. A Elizabeth Schmidt é uma pessoa boníssima, maravilhosa, porém não é nem um pouco popular, porque conhecem ela na classe A, na elite, conhecem ela nos clubes de serviço, uma pessoa que é trabalhadora, porém, se for no bairro, ninguém sabe quem é, né? Então acho que terá uma dificuldade muito grande. O Pietro é uma pessoa que é a oposição mais ferrenha que tem dentro da Câmara Municipal. Pode ser que isso permita que ele faça alguns bons votos, que tenha uma votação interessante. Com relação ao Sandro, acredito que deve fazer uma votação boa em Ponta Grossa e vai confirmar a eleição com votação de toda a região dos Campos Gerais. E a minha candidatura é uma candidatura que eu considero muito viável, pelo fato de estarmos há 10 anos como vereador, pelo fato de ter sido o mais votado da última eleição, o que nos credencia a tal, o fato de ter sido um dos mais votados na última eleição para deputado estadual, isso também nos credencia. O fato de nós termos hoje uma estrutura melhor para podermos fazer campanha fora da cidade, porque na campanha passada eu não sequer cruzei a ponte do Tibagi, porque eu não tinha nenhuma estrutura para isso, e hoje a gente está melhor estruturado, com apoios de amigos, de pessoas, do próprio partido a nível nacional. Então eu acredito muito que a coisa pode dar muito certa se a gente verdadeiramente estiver bem organizado. E nós estamos preparados para enfrentar esse desafio. Repito, nós precisamos eleger mais um deputado federal em Ponta Grossa, independentemente se vai ser o Jorge. Ponta Grossa merece e precisa, a região dos Campos Gerais precisa ter mais um deputado federal. Nós não podemos continuar perdendo para os outros municípios e para outras regiões do Paraná. Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta para falar sobre transporte coletivo também aqui em Ponta Grossa. Afinal de contas, está aí em pauta a greve que rendeu aí vários dias de paralisação e agora uma pendência aí nesse acordo que foi feito no TRT. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com na sequência da entrevista com o Jorge Luiz de Oliveira, vereador, que é pré-candidato a deputado federal. Falamos a respeito de eleição no bloco anterior. Agora, Jorge, gostaria, você como vice-presidente da Câmara de Ponta Grossa, como você está vendo essa questão envolvendo o transporte coletivo, essa proposta de subsídio com recursos da Câmara para a aviação Campos Gerais? Eu considero
profundamente lamentável a atitude que o presidente da Câmara, o vereador Eliel Machado, tomou. Quero, antes de mais nada, dizer que como pessoa, pela sua origem simples, humilde, eu admiro o vereador Eliel Machado, porém ele demonstrou uma falta de preparo sem precedentes, porque ele colocou o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte, ele colocou a categoria, assim como um todo, motoristas e cobradores, e colocou o prefeito numa situação muito difícil, colocou uma faca no pescoço de cada companheiro de Câmara Municipal, fazendo um acordo que ele não poderia fazer. Ele fez a sugestão, falou em nome da Câmara Municipal, não tinha procuração de nenhum dos vereadores para fazer isso, e não perguntou para o prefeito se o prefeito concordava com isso, porque a verba, que fique muito claro, não foi seu Eliel Machado, nem George, nem ninguém que economizou esse dinheiro. Esse dinheiro é sobras de orçamento, não é economia. Existe uma grande diferença. Sobras de orçamento. Esse dinheiro foi reservado para construir um prédio anexo na Câmara Municipal, coisa que não vai acontecer, porque não temos não é este momento de nós construirmos um prédio. A Câmara, os vereadores se acomodam como puderem lá, porque não podemos gastar esse dinheiro. Esse dinheiro já está carimbado para a saúde. Esse dinheiro tem um compromisso moral de todos os vereadores de encaminhar para a saúde, que pede socorro em Ponta Grossa e no Brasil inteiro. Nós precisamos dar esse dinheiro para a saúde, não para a aviação Campos Gerais, não para a empresa privada, porque o vereador Eliel pode vir na imprensa e falar o que ele quiser, mas a verdade, para quem nos assiste, é uma só. Esse dinheiro, caso nós aprovássemos essa proposta insana do vereador Eliel, sairia dos cofres públicos e iria direto para as contas da aviação Campos Gerais. Então ele estava dando dinheiro, sim, para a aviação Campos Gerais. Então ele que não venha de conversa mole, de faltar com a verdade e querer colocar uma cortina de fumaça na grande bobagem que ele fez. Uma grande bobagem mesmo, inclusive com parecer já do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com jurisprudência de outros estados, de presidentes que fizeram a mesma bobagem e se deram muito mal. Ele quis se promover, ele é candidato a deputado federal, assim como eu, mas eu não posso fazer loucuras e recomendo ao vereador Eliel Machado e aos demais pré-candidatos a deputado federal que tudo tem limites, que nós não podemos querer aparecer para a população a qualquer preço. Vejam a falta de responsabilidade desse rapaz. A greve estava praticamente encerrada quando veio ele com essa proposta. Uma proposta que não poderá ser cumprida, porque é inconstitucional nós tirarmos dinheiro dos cofres públicos e dar de presente para uma empresa privada. Por que é que ele queria dar esse dinheiro? Sinceramente, eu não sei. Quem tiver essa curiosidade, pergunta diretamente a ele. Agora, eu não posso ser a favor. Dinheiro para a aviação Campos Gerais, não. Para a saúde, sim. E esse dinheiro vai para a saúde porque tem que fazer reforma no Hospital da Criança, tem que trocar parte do telhado do pronto-socorro municipal, tem que dar vacina para os professores e para os portadores de necessidades especiais, que são duas leis recentes que foram criadas por vereadores na Câmara Municipal. Jorge. E não tem dinheiro para essa vacina porque não estava previsto no orçamento, e agora esta diferença, este dinheiro que nós estamos devolvendo para a Prefeitura, pode ser usado inclusive para isso. O que vai acontecer se no dia 5 de julho, quando foi a data limite para aprovação desse subsídio para o transporte coletivo, para a VCG, enfim, o acordo no TRT foi feito com base, né? Esse foi um fator preponderante para que o acordo fosse feito. Se chegar dia 5 de julho, não for aprovado o projeto, não haver subsídio, pode voltar à greve? Eu acredito que não. Pelo que eu vi no acordo, na ata do acordo, a greve não volta. A empresa vai ter que arcar com isso. Não sei como, mas ela vai ter que arcar. Porque foi acordado, independentemente disso, que a greve estava cessada. E eu lamento apenas que o vereador Eliel Machado tenha faltado com a verdade, venha perante a população bater no peito. Temos até vídeo que ele volta às 4h30, 5 horas da manhã de Curitiba, sobe numa caixa de madeira, bate no peito e diz: acabei com a greve. Ele não poderia fazer isso de maneira nenhuma. Ele cometeu vários e vários crimes quando ele fez isso. Não foi Eliel Machado que acabou com greve nenhuma. O que acabou com a greve
talvez tenha sido a mentira que foi contada lá. Uma mentira que pode custar muito caro para os trabalhadores, para o sindicato, para muita gente e, sobretudo, para ele, porque a população vai saber a verdade. É a mesma coisa que eu chegar aqui na frente da TV agora e vender o teu carro. Eu vou vender teu carro, ó, Eduardo, 50 mil no teu carro, tá? Só que eu não perguntei para você se você quer vender o teu carro. Foi exatamente isso que fez Aliel Machado. Ele vendeu uma coisa que não era dele. Ele fez cortesia com um chapéu alheio e tentou fazer pressão no prefeito e nos vereadores para aprovar a ideia insana que ele teve. Mas, como é inconstitucional, como a lei não ampara, não dá para fazer. E tem mais um detalhe, não é só questão de lei, é uma questão de mérito. E eu jamais permitiria dar dinheiro para uma empresa particular, principalmente para a aviação Campos Gerais, e tirar da saúde. Outra coisa, o problema da greve, que fique muito claro para quem nos assiste, é um problema da aviação Campos Gerais e da categoria. Nós não temos absolutamente nada a ver com a greve. Nós podemos sim tentar intervir de forma extraoficial e oficialmente podemos nos pronunciar, podemos dar ideias, mas nós não temos poder deliberativo, nós não podemos fazer absolutamente nada. E sem esse recurso que foi acordado, prometido, garantido pelo presidente, em nome da Câmara, sem esse recurso, o recurso não vai, como você falou, inconstitucional, a aviação Campos Gerais pode se sentir no direito? Não, então vamos aumentar a tarifa. Nós tínhamos uma garantia, agora não temos mais, como nós vamos dar esse aumento? A tarifa pode subir? Quem pagaria a conta? Esses 2 milhões e 400 de quem é? É do povo. De uma maneira ou de outra, quem vai pagar a conta é o povo de Ponta Grossa. Agora, não é justo um presidente, um vereador que fala que quer enxugar a planilha e no mesmo instante apresentou um projeto para dar ônibus de graça para todos os estudantes da rede particular de ensino. Quem é que vai pagar essa conta? 32% onera a planilha. Então, quer dizer que só com essa proposta dele, são 3 vezes 2, vai para R$ 3,20, R$ 3,40 por causa dessa proposta dele. Outra coisa, a população também tem que entender que vai ter aumento. A tarifa não vai ficar para sempre R$ 2,60. Pelo menos a reposição inflacionária do período, isso vai ter. Isso é uma coisa automaticamente normal e natural. Previsto em contrato. Não adianta o prefeito querer segurar para não ter desgaste político. Não adianta a empresa não querer aumentar o valor da tarifa. Uma hora vai ter que subir. Só que se for com a proposta que o Aliel fez de forma irresponsável, essa tarifa não subiria este ano e ano que vem iria explodir. Porque ano que vem a Câmara não vai ter esses 2 milhões e 400 para devolver. E daí quem é que vai pagar essa conta? Então é muito complicado. Diferentemente de um projeto que o Marcelo apresentou há 3 meses atrás para subsidiar parte do transporte com desoneração e compensação financeira. Ou seja, a prefeitura iria tirar o imposto, o ISS, certo? E iria aumentar 0, alguma coisa em alguma situação que não fosse uma situação que pudesse prejudicar o povo trabalhador, aquele povo que mais precisa do poder público, para haver essa compensação financeira. Então é bem diferente aquilo que nós aprovamos lá atrás, que acabou nem sendo levado a efeito, porque a constitucionalidade disso também foi discutida, inclusive na época pelo presidente da Câmara, que vem agora querer fazer exatamente o que o prefeito queria fazer no passado e ele foi contra. Então não dá para entender. Eu lamento profundamente que essas mentiras tenham sido contadas e que parte da população, infelizmente, num determinado momento, chegou a acreditar que o rapaz estava falando sério e tinha boa intenção. Não, ele só queria aparecer, ele só queria subir nas pesquisas. Não pensou no povo trabalhador e não pensou no povo de uma forma geral, lamentavelmente, infelizmente. Só para a gente encerrar esse assunto, estamos chegando ao final do nosso programa, esse depósito que foi feito da Câmara na conta da Prefeitura, 2 milhões e 400, pode render alguma implicação interna em relação ao regimento ao presidente da Câmara, alguma questão de corregedoria, comissão processante, algo nesse sentido? Eu não tenho a menor dúvida, até porque não é só regimento interno, não é só lei orgânica do município,
É a Constituição Federal de 1988. E, segundo a Constituição, segundo o regimento, o presidente cometeu um crime de improbidade. Ele pegou um dinheiro e desviou esse dinheiro, desviou de finalidade desse dinheiro. Ele não poderia fazer isso. Para vocês, para os telespectadores terem uma ideia, hoje nem a Câmara pode usar esse dinheiro e nem a Prefeitura pode usar esse dinheiro. Ele causou uma grande confusão. Esse dinheiro hoje é de origem desconhecida dentro dos cofres públicos da Prefeitura e o Marcelo, se quiser comprar uma ampola de remédio, se quiser comprar uma seringa com esse dinheiro para a saúde, ele não pode, por causa dessa confusão que o vereador Aliel fez, porque ele deveria ter seguido um rito, deveria ter a assinatura de todos os membros da mesa executiva, é o que a lei diz. E ele passou por cima de tudo, demonstrou dentro da Câmara Municipal que é um menino sem experiência, mas já é um menino que parece que admira a ditadura. Ele foi ditador, ele passou por cima de todos os vereadores como um rolo compressor, contou mentiras na cidade inteira, isso é profundamente lamentável. Mas a população vai saber, porque quando a gente fala, a gente causa uma certa confusão na cabeça das pessoas que nos assistem. Mas acompanhe através dos jornais, acompanhe através do doc.com, acompanhe através do teu site de notícias, que vocês vão saber verdadeiramente a grande bobagem. Não é só eu que estou falando, é a Ordem dos Advogados do Brasil, outras entidades estão tomando atitudes contra o presidente da Câmara, Aliel Machado, a sociedade organizada está contra ele, a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, que ninguém pode ir a favor de uma pessoa que cometeu uma ilegalidade e cometeu um crime. Esta é a verdade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder contar essa verdade para os telespectadores do programa doc.com. Tá ok, então, Jorge, muito obrigado pela entrevista e ficando aí a expectativa por essa eleição que se aproxima. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado a todas as pessoas que assistiram o programa desde o começo até agora, que entenderam a mensagem e a verdade é essa, a verdade ela sempre vem à tona. E as pessoas vão acompanhar os próximos capítulos e vão saber que verdadeiramente foi cometido um crime muito grave dentro da Câmara Municipal. Muito obrigado a todos vocês e estamos à disposição na Câmara Municipal para aqueles que quiserem nos procurar e obrigado a você, a direção da emissora, por mais essa oportunidade. Tá certo, então essa foi a entrevista com o Jorge Elísio de Oliveira. Com isso encerramos o programa doc.com dessa semana. Para você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa doc.com. Também você já sabe as informações da política, do dia a dia de Ponta Grossa e região no blog do doc.com, no www.blogdodoc.com. E você quiser entrar em contato conosco, dar sua sugestão, sua crítica, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você, boa sorte para o Brasil na Copa do Mundo e nos vemos na próxima semana. Doc.com, você bem informado.